Bom dia, pessoal! Na nossa aula de geografia de hoje, vamos dar continuidade à aula passada sobre a transformação da paisagem. O homem, ele depende da natureza para viver. Então, ele sempre recorre da natureza para extrair dela o recurso que eles precisam. Eles retiram da natureza o alimento, material necessário para construir as moradias e todos os outros materiais que precisamos. Nós retiramos da natureza aquilo que nós necessitamos para viver. Observe que quando o homem retira da natureza, ele acaba fazendo transformações nas paisagens. Isso muda aquele ambiente anterior e transforma em outro ambiente. O homem foi transformando, construindo prédios, casas, shoppings, estradas, ou seja, tudo aquilo que o homem precisa, ele vai melhorando para ele. Aqui eu tenho as imagens de objetos que os homens foram construindo, das construções e também de tudo que ele foi fazendo nas paisagens, que ele foi modificando. Então, aqui, uma construção de uma ponte, de um túnel, prédios, ruas, iluminação pública, carros, todas as criações do homem. As plantações, porque o homem precisou fazer o uso da agricultura para ele poder sobreviver, poder se alimentar, e a criação de animais. No caso aqui, tem uma criação de gados. Tudo que o homem fez é a favor de suas necessidades. Agora, pessoal, vocês irão abrir o livro de geografia de vocês, lá na página 12, e acompanhar a leitura com a tia, tá bom? Eu vou começar pelo título do texto: A transformação da paisagem. A paisagem sempre se modifica. Por exemplo, a vista que temos de um lugar de manhã é diferente da que temos à noite. Quando chove, a paisagem é diferente da que vemos em dia sem chuva. Cada pessoa percebe as paisagens e se recorda delas e de seus detalhes de modo particular. Dessa maneira, elas se tornam únicas. Então, quando você acorda e vai para a rua, você está vendo uma paisagem, porque tudo aquilo que você vê, você pode perceber e sentir, é uma paisagem. Quando anoitece, você já vai perceber aquela paisagem de uma forma diferente. Podemos dizer assim: durante o dia, aquela paisagem tinha luz, sol, e durante a noite, aquela paisagem, agora aqui, é a mesma, mas está modificada pela falta da luz solar e também pela movimentação das pessoas, que durante o dia aquele local é bem mais movimentado do que durante a noite. E tudo isso modifica a paisagem. Quando sua mãe troca objetos de lugar dentro de sua casa, ela fez uma modificação de paisagem. Você estava acostumado a ver a estante num local, que de repente essa estante passou para um local diferente da sua casa. Isso acontece também dentro do seu quarto, quando você muda objetos de lugar. E quando há a ação do homem, essa modificação pode ser permanente. No local onde tínhamos apenas árvores, e de repente o homem vai lá e faz uma modificação, que é derrubar as árvores e construir casas, apartamentos, pontes, entre outros. Então há uma modificação, podemos dizer permanente, naquela paisagem. Ela deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem cultural, ou seja, uma paisagem com elementos humanizados. Agora vamos para a página 13 do livro de vocês. A tia vai fazer a leitura e vocês irão acompanhar. Em algumas paisagens existem elementos que levam anos ou mesmo décadas para passar por algum tipo de mudança. São exemplo disso as rochas expostas apenas à ação da natureza,
e a vegetação de um parque, onde o desmatamento é proibido. Também há casos em que certas construções podem ficar anos sem reformas ou sem grandes modificações. Por isso, muitos lugares apresentam hoje elementos que já estavam presentes em sua paisagem no passado e que pouco mudaram. Percebam essas duas imagens, A e B. A primeira imagem é a Praça 7 de Setembro, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 1949. Na imagem B, é o mesmo local, só que em datas diferentes. Essa foto foi tirada em 2014. É o antes e o depois. Percebam como os homens transformaram essa paisagem no decorrer do tempo. Olha só como mudou. O homem foi transformando, né? Prédios, construindo casas, shoppings, estradas, tem carros, faixa de pedestres, mais pessoas, né? Então, tudo aquilo que o homem precisa, ele vai melhorando para ele. O homem modifica a cobertura natural do nosso solo a favor de suas necessidades. Então, aqui nós estamos vendo que muitas vezes o homem precisa desmatar para poder construir moradias, mercados, casas, shoppings. Vamos ver alguns exemplos do que ele precisa. Então, ele precisa de moradias, rodovias, shoppings, condomínios, indústrias, agricultura e pecuária. Então, aqui nós temos exemplos do que o homem precisa para a sua sobrevivência. Nós sabemos que o homem precisa mesmo de tudo isso, senão o homem não sobrevive. Mas o que a gente pode fazer para que o homem retire da natureza aquilo que ele precisa, mas também não prejudique o meio ambiente, não prejudique o local onde ele vive? O homem, ele precisa sobreviver com sua família. Então, o que o homem tem que pensar? Ele tem que respeitar o meio ambiente. Se ele fizer tudo isso de uma forma planejada, com um planejamento adequado, pode ser que a gente não prejudique tanto o meio ambiente, de que a gente precisa. Aliás, não só nós somos seres vivos nesse mundo. Nesse planeta temos muitos outros seres vivos. Então, se nós fizermos a nossa parte, estaremos colaborando com todos os outros seres vivos do planeta. E o planeta está em nossas mãos, não é mesmo?